ligou, a coisa mais querida, me ligou, a gente também ficou conversando, coisas maravilhosas. Esses dias uma me ligou para me criticar, não, esses dias não, acho que foi ontem me ligou, dizendo para mim: "Ai, Lúcia, eu gosto muito de ti, acho tu, adoro. Chego a ficar esperando tu mandar mensagem para Beatriz, meu amor, não sei o quê". Tá, tudo bem. Só que eu não gostei, tu usaste uns palavrões ali na rádio, tu falastes umas coisas que eu não achei bom, não é legal. Aí eu respondi para ela: é palavrão o que está acontecendo no governo. Porque o que eu falei ali, mamica, é de cadela. Não, eu não vejo que seja palavrão, mamica. Tu acha que é palavrão, Beatriz? Me responde aí, né? Então as pessoas ainda estão com aquele conceitinho muito pequeno, sabe, de farelos, migalhas, sabe? Se importar com o que o outro falou, tá, mas tu viu todo o contexto do que o outro falou? Não, mas aí te ficou ali numa palavrinha que a pessoa falou, um palavrãozinho que a pessoa falou, sabe? Um puta que, né? É, uma coisinha que a pessoa falou ali, mas o que, que é mais essencial? Por exemplo, eu escuto o teu programa, se tu diz um palavrão, até eu acho ótimo, sabe? Porque que nem eu li uma reportagem uma vez, eu já te falei isso, que todas as mulheres que são mais assim, para falar assim, mais libertas para falar, elas não ficam pensando ou escrevendo o que elas vão falar, ou, sabe, detalhando, é aquela coisa que vem da alma, que vai saindo, sabe, que a pessoa vai falando. Todas essas pessoas, elas são muito inteligentes, muito humanas, muito carinhosas. Elas não são do toque, não são do abraço, não são do beijo, mas elas são carinhosas. E eu acredito, sabe, nisso, Beatriz, porque eu não sou muito de estar beijando e abraçando as pessoas. Mas eu tenho enorme carinho por todas as minhas amigas. E principalmente por algumas amigas aí da rádio. Inclusive essa amiga que me falou isso, né? Que me falou que eu falei um palavrão. Desculpe, amiga, mas eu não acho que foi um palavrão, sabe, Beatriz? Eu acho que foi dentro do contexto que eu estava falando, eu usei a palavra adequada. Simples, né? Eu não falei uma palavra assim, muito mais, uma coisa pornográfica. Porque tu tem que ver como é que quando tu fala o palavrão. Tem coisas que tu fala como se tu estivesse falando do sexo, da pornografia, da safadeza. Não, eu não falei nesse sentido. Tá? Um abraço para as amigas aí e de tarde estaremos lá. Já tô com meu bolinho no forno para levar para a gente tomar o nosso chá. Um abraço, um beijo. De tarde tô louca, ansiosa para ir. Um beijo, Beatriz. Tudo de bom aí para os ouvintes e até lá. Tchau, tchau. Eu também, né? Tô aqui preparada esperando teu bolinho, mas mamica de cadela. Gente, mamica de cadela. Não me lembro de ter ouvido ela falando isso, mas eu falo palavrão, então nem vou comentar o assunto. Sei que tem pessoas que ficam um pouco chateadas, outras não, algumas acham bom. Nós não temos capacidade de agradar todo mundo. Não, não é possível. A pessoa que for se expor em qualquer circunstância e que for se expor e tiver a ousadia, a pretensão de achar que vai ser perfeita, maravilhosa para todo mundo, é uma pessoa que está viajando, né, fora da realidade. Então, olha só, a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher debateu nesta quinta-feira uma legislação específica para combater a violência política aqui no Brasil. E é importante a gente falar sobre isso, né? Agora são 7h46. Vamos falar neste momento com a cientista política Rosemary Segurado, ela que é professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, Rosemary, bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham por aqui. Rosemary, vamos começar aqui. Já temos aí no domingo o Dia Internacional da Mulher e foi debatido nesta quinta-feira na Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, na Câmara dos Deputados, um tema bastante importante, que é violência política contra a mulher. E tem um dado aqui, né, que a pesquisa da União Parlamentar Internacional aponta que 82% das parlamentares foram vítimas de violência psicológica. E aí, passando aqui para o Brasil, a gente sabe, né, de muitas parlamentares que são agredidas verbalmente, enfim, sofrem, né, dessa violência também. Como é que você vê este problema aqui no Brasil? Eu acho que esse é um problema
bastante grave, acho que não é somente com relação às parlamentares, né? Nós vemos com relação às mulheres em várias inserções profissionais, e é curioso, né? Porque embora tenha uma violência tão grande, o Brasil tem uma baixíssima, uma pequena representação de mulheres na vida política, o que é muito grave. Nós temos indicadores em que ficamos abaixo de países, né, como Uganda, por exemplo. Então, me parece que essa incapacidade dos homens de aceitar compartilhar esse espaço político tão importante de elaboração de políticas públicas, de reflexão sobre um conjunto de questões da sociedade em que as mulheres ocupam um papel importante e podem participar de uma maneira definitiva, é absolutamente lamentável. E nós vemos isso em lideranças em políticas importantes que, de certa forma, referendam essa conduta. Nós temos visto o presidente Jair Bolsonaro agredindo jornalistas, mulheres jornalistas. Isso é extremamente grave, além de atacar a liberdade de expressão, ataca, né, a mulher atuando no seu ofício, e esse tipo de conduta faz com que alguns se espelhem nela, como alguns parlamentares e a sociedade de uma forma geral, homens na sociedade de uma forma geral. Então, eu acho que assim, essa comissão ela tem um papel importantíssimo, que é colocar isso em destaque, debater isso com mulheres e com homens na nossa sociedade. Lembrando que o presidente Bolsonaro, quando era parlamentar, agrediu também a deputada Maria do Rosário, né? E naquela época não houve punição, não é isso, Rosemary? Naquela época não houve punição, foi talvez uma das violências políticas mais explícitas, né? Porque muitas são feitas num comentário no pé do ouvido, né? Que não vem a público, mas aquela foi filmada em que ele dizia que ela era tão feia que não merecia sequer ser estuprada. Quer dizer, uma violência em todos os sentidos. Posteriormente, se não me engano, no ano passado, é que veio sim uma punição anos depois, né? Mas esse caso foi um caso bastante emblemático de agressão a uma parlamentar, o que mostra não só uma incapacidade de lidar com a diferença política, de opinião política, mas com a incapacidade de uma mulher sustentando uma posição política contrária dele. É realmente lamentável. Agora, aqui no Brasil, são apenas 15% das cadeiras do Legislativo, né? Em outros países, esse número é maior. E temos eleições municipais este ano, né, Rosemary? Como fazer para que esse número cresça, na sua opinião? Eu acho que a gente já tem, do ponto de vista legal, uma legislação colocando, né, essa obrigatoriedade, percentuais de cotas, né, para as chapas de candidatas aos cargos proporcionais, no caso, a vereadoras, e eu acho que esse é um debate da sociedade, né? Então, eu tenho visto muitas vezes um comentário do tipo: não importa se é homem ou mulher, o que importa é a qualidade da representação. E esse é um ponto fundamental. Importa sim. Importa sim, e esse número, essa baixíssima representação é a expressão disso. Quer dizer assim, eu acho que as mulheres fazem a diferença na política por muitas questões. Uma das que eu gostaria de destacar, e a gente sempre vê quando avaliamos ou quando pegamos pesquisas que mostram a avaliação dos serviços públicos, por exemplo, saúde, educação, segurança pública, as mulheres sempre são as mais críticas. Por que isso acontece? Então, ponto número 1, que no geral, o que não é bom, mas essa é uma realidade, acompanha as atividades dos filhos nas escolas, reunião de pais para acompanhar o desenvolvimento escolar de crianças e jovens. No geral, mulheres, que
quem que acompanha familiares, filhos, avós, mães, parentes nos serviços públicos de saúde? Mulheres. Então, as mulheres elas têm um contato com a política pública muito intenso. Isso faz com que a observação crítica, a avaliação delas possa contribuir para melhorar, aperfeiçoar esses serviços. Então, faz diferença, sim, ter mulheres representantes nas casas legislativas, nos executivos, e eu acho que esse é um debate que a sociedade deve encampar e reconhecer a importância desse papel, né, a importância desse lugar da mulher, sim, nas eleições agora de outubro desse ano. Muito bem, Rosemary, e não dá para falar, né, de política mulher sem lembrar da morte da vereadora Marielle Franco, né, assassinada, e que até hoje a gente não sabe, pelo menos a justiça ainda não descobriu quem mandou matar Marielle. A gente vai ter uma grande manifestação no dia 14, exatamente para cobrar das autoridades essas investigações. E é simbólica, né, essa morte da Marielle Franco no Brasil em relação à violência contra a mulher na política, né? É extremamente simbólico e eu diria mais que não só no Brasil, mas como no mundo. Nós temos, o caso da Marielle ganhou uma visibilidade global dessa agressão contra a mulher na política, que nós temos em vários países, Alemanha, França, Itália, Espanha, praças, ruas, espaços públicos com o nome da vereadora Marielle Franco em homenagem a ela. Essa manifestação do dia 14, ela é importante para cobrar das autoridades públicas a verdade sobre esse fato. Quer dizer, alguns dos acusados, né, foram presos, estão presos, mas ainda nos falta informação que é quem mandou matar Marielle e por que mandou matar Marielle. Então, eu acho que assim, a manifestação do dia 14 estão se passando 2 anos, a sociedade não admite, nós mulheres não admitimos essa violência e não admitimos que essa impunidade ocorra. Me parece que, inclusive, recentemente estivemos perto de chegar, né, a um passo dessa verdade, quando foi assassinado o miliciano Adriano na Bahia recentemente. Mesmo aí, acho que eu gostaria de finalizar dizendo aí a todas as mulheres, procure informações nas suas cidades, certamente haverá uma manifestação e é uma forma de dizer nós estamos aqui nas ruas fazendo política, exercendo o nosso direito cidadão. Obrigada, bom dia a você e a todos os ouvintes. Perfeita. Esse tipo de atividade, assim, né? Essa professora é a Rosemary Segurado, que é cientista política e professora da PUC de São Paulo e também da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Muito show isso aí na Rede Brasil Atual, que nós fazemos aqui, nós vamos juntos, né? Entramos em contato, em cadeia com a Rede Brasil Atual das 7 às 9 horas, todos os dias, aqui na nossa Rádio Web Manaus, e das 17 às 19 horas também. Não é um jornal muito bom, perfeito, magnífico, e que, claro, sem essa participação a gente fica muito solta, né? Então a gente tem esse contato com eles estão contribuindo com a gente sempre, a Rede Brasil Atual, a Rede Brasil de Fato. Então é realmente assim uma corrente, né? O Olavo de Carvalho diz que igrejas evangélicas são responsáveis por tudo que acontece de mal no Brasil, né? Ele falou citou as Forças Armadas, Partido Comunista, Maçonaria, Igreja Católica e as igrejas evangélicas. Inclusive, ele foi um pouco mais longe, agora que a gente sabe, né? Ele fez um vídeo falando que o Edir Macedo é um pum vivo que recebe no CU. É um horror esse homem, não dá para ler o que ele diz, que vem do fundo do inferno, que
Ele recebe esse negócio diretamente no ânus e vem do fundo do inferno. É um horror o que essa criatura fala, e ela